casar na igreja. Eu quero a benção de Deus pra nossa casa, Zé. Mas então dorme, que amanhã tu já esqueceu essa ideia, viu? Eu queria começar a nossa conversa com uma coisa que você disse para a imprensa alemã num canal do YouTube, né, quando o filme estreou em Munique. Você disse o seguinte: eu achava que o cinema era um lugar impossível de eu estar. Eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, por que você achava que o cinema era um lugar impossível de você estar? E segundo, como é estar num lugar que você achava que era impossível para você? A gente já começou com muita intensidade, né? Mas eu agradeço a pergunta. Primeiro, eu achava que o cinema era um lugar impossível de eu estar, porque eu vim do interior do Nordeste, né, de uma cidade chamada Marechal Deodoro. E, enfim, nasci numa família pobre, periférica, e o contexto onde eu cresci era um contexto onde a gente não via o cinema como um lugar de possibilidade mesmo. Eu sonhei sempre de criança, sempre desde que eu sou criança, que eu sonho em ser atriz, né? Que eu sonhei em ser atriz, agora eu sou uma atriz. E eu me inspirava muito nas referências de novela, por exemplo. E as referências que chegavam para mim sempre eram referências sudestinas, ou estrangeiras. Então, para mim parecia impossível por isso, e também porque a gente não tinha uma escola de teatro na cidade onde eu nasci, né? Agora, né, que eu tô nesse lugar, qual que era mesmo a segunda pergunta? Como que é para você estar num lugar que você pensava que era impossível de estar, né? É impressionante. Às vezes é até inacreditável. Tenho dificuldade de me reconhecer nesse lugar. Tenho dificuldade muitas vezes, de acolher a repercussão que o meu trabalho enquanto atriz tem causado. Então, no cinema, obviamente, né? Porque eu venho de uma formação em teatro, em artes cênicas, e é isso, assim, mesmo após a minha formação, por eu ser travesti, ainda assim é, 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 é difícil de palpar ou até de entender os sentimentos, né? Que é esse sentimento de ocupação de espaço. Então, estou me reconhecendo, é meu primeiro trabalho no cinema e acho que agora, né, com a estreia do filme, estou conseguindo, né, como já faz alguns meses que o filme estreou e que já está repercutindo, eu estou maturando um pouco mais essa ideia, né, apesar do filme ter sido gravado 4 anos atrás. Acho que talvez a primeira coisa que eu pensei assistindo o filme, logo na segunda cena, que eu acho que é a cena do chuveiro, e que depois eu pensei várias vezes ao longo da história, foi que você deve ter tido que construir uma relação de muita confiança com o diretor, né, com o Marcelo, por vários motivos, né? Primeiro, tem a simples questão de ser o seu corpo, a sua, né, o seu rosto, a sua imagem, o fato de você ser uma ativista e entender, né, o que significa estar o seu corpo e a sua imagem ali, o fato de ele ser um homem cis e você ser uma mulher trans, e até o próprio fato, como você disse, de você ser uma estreante no cinema. Foi isso mesmo, assim, teve essa relação, e se teve, como é que vocês construíram isso? Foi uma relação totalmente de entrega, assim. Tanto, acho que, não só por parte de mim, também não, quem sou eu para falar sobre o Marcelo, né, sobre o que ele pensa, mas o Marcelo precisou confiar muito em mim, porque também era a primeira experiência dele, né, no trabalho com pessoas trans, assim, enfim, com um peso muito forte no cinema dele. Então, eu sinto que eu fui muito acolhida, não só pelo Marcelo, mas por toda a equipe. E sim, é, o Marcelo criou um território de muita confiança para que eu pudesse me entregar.
E para que eu não, para que nenhum evento externo atrapalhasse minha performance. Então, teve muito profissionalismo, teve muito respeito, e isso fez com que, durante as gravações, eu fosse me sentindo à vontade para estar ali, para colocar meu corpo em cena. Eu publiquei um texto que você escreveu, né, também na época da estreia em Berlim, em Munique, e você destacou também muito a preparação de elenco junto com a Sílvia, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi. Então, a gente começou a preparação eu comecei a me preparar antes de encontrar com a Silvinha. Então, eu venho construindo uma relação com o Marcelo desde o meu primeiro encontro com ele, né, que foi por uma videochamada. E logo após o resultado da seleção, eu ainda continuei ensaiando com pessoas que estavam fazendo o teste. Então, eu ali já estava me preparando, né? Porque eu estava conhecendo possíveis pessoas que estariam comigo em cena. Além de que o Marcelo também me indicou alguns livros para que eu pudesse me familiarizar com a temática que ele estava trabalhando, né? No caso, a temática de mulheres trans nordestinas, sertanejas, enfim. Para além disso, antes de encontrar a Silvinha, Marcelo também comentou muito sobre o trabalho dele, sobre como que ele trabalha, e me sugeriu que eu assistisse alguns filmes que ele estava envolvido para que eu conhecesse melhor a estética dele. E acho que isso também possibilitou uma maior confiança, né, nesse trabalho. Aí, quando eu chego no Crato para gravar, para ensaiar, eu encontro a Silvinha e a gente começa uma relação de amizade. Acho que o fato de eu apostar nas pessoas com quem eu estou trabalhando, apostar numa relação afetiva e confiar, né, me predispor a confiar nelas, faz com que eu me sinta muito mais à vontade para que eu desenvolva qualquer tipo de trabalho. Inclusive porque eu sou muito desconfiada, né? Eu sou uma mulher trans, preta, nordestina e que já levou muita rasteira da vida, então a desconfiança ela é necessária, mas ainda assim eu me predisponho a confiar naquela pessoa para que o trabalho aconteça. E isso aconteceu muito com a Silvinha, a gente saía juntas, a gente bebia juntas, eu acredito que isso também fazia parte da preparação, porque a gente estava ali construindo uma relação íntima. Enfim, a gente fazia ensaios todos os dias, praticamente, acho que eram 6 dias na semana, durante 8 horas por dia, num período de 1 mês, aproximadamente. Então, assim, era muito intenso. E como o Marcelo não tinha me passado o roteiro, eu ia descobrindo na hora, assim, a Silvinha trazia uma cena que o Marcelo queria que a gente ensaiasse, e eu ia experimentando até encontrar esse corpo, essa história. E tem um detalhe do filme que é, assim, que a gente pouco comenta, né? Eu acho que está na sinopse, mas que é o fato de ser inspirado numa história real. E eu acho que teve uma coisa bem legal da preparação, que foi o fato de nem Marcelo nem Silvinha me mostrarem a verdadeira Paloma. Eles não queriam que eu me influenciasse. Tipo, ao mesmo tempo, eu me senti super engrandecida, porque eu podia construir ali a minha própria Paloma, né? E eu acho que também era uma estratégia deles, para que eu não criasse nenhum tipo de vício ou não caísse no lugar da imitação. Então, assim, quando eu já tinha construído a minha Paloma, né, claro, obviamente com as dicas, Marcelo comentava muito comigo sobre a prosódia, né, que é o modo de fala. Então, assim, uma coisa que Marcelo sempre pedia era: não caia no lugar de imitar o sotaque nordestino. Você é nordestina, mas você morou muito tempo em Brasília, não caia nesse lugar. Mas tem um lugar que aproxima muito e você pode resgatar na sua memória, que é os modos de fala, né? E aí, nesse momento, eu me voltei muito para minha mãe, que minha mãe é uma nordestina e que carrega no seu sotaque, assim, várias expressões que eu trouxe para Paloma. Então, assim, foi uma troca entre Marcelo, Silvinha e eu, para que a gente conseguisse montar essa estrutura, né, que é a Paloma, enquanto personagem.
Puxando até por isso que você também comentou nesse texto que você escreveu, justamente esse fato de que a sua mãe tinha sido essa referência para você, a partir dela você se aproximou da Paloma, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, como é que foi, porque eu acho que você, assim como talvez parte do público, teve um certo estranhamento no fato de esse ser o sonho da Paloma, né? Ou esse sonho do casamento tradicional, com o véu e grinalda e tal, né? Como é que foi todo esse processo também para você, a partir da sua mãe e tudo isso? Minha mãe, como mãe solo, como mulher preta, como muito religiosa, com os seus santos, com os seus orixás, ela serviu de inspiração no sentido do que ela desejava para ela, assim, do que eu percebo do que ela esperava para ela. Que é isso, né? Ter a validade, ser validada enquanto mulher pela sociedade a partir da relação com o homem. Né? Porque eu tenho memórias de criança onde eu lembro que minha mãe era chamada de puta, de rapariga, simplesmente por ser mãe solo. Então, assim, foi nesse lugar que eu peguei emprestada a minha mãe, né, para que eu pudesse construir Paloma também, né? Essa coisa de, ai, por que que um homem é tão importante na vida de uma mulher nordestina, sertaneja, né? E aí que eu entendi, tem esse lugar da validade. No caso da Paloma, é uma validade que ela espera através da igreja, mas ainda assim é com um homem, porque ela poderia ter sido validada na relação dela com a Maria, mãe de Jennifer. Então, a minha mãe, ela entra nesse lugar da inspiração, né? Nessa experiência que eu tive. O mundo mudou muito, mas infelizmente eu não posso mudar a lei. Bota aí. Seu Papa. Meu nome é Paloma. Vivo amigada com meu marido Zé. Com ele eu crio minha filha Jennifer. Sou mulher. Todo mundo aqui sabe disso. Agora só falta realizar o meu maior sonho. Eu nunca tinha imaginado em escrever uma carta para um papa. O senhor é padre mesmo, né? Quero me casar no meio do mato, não. Quero casar na minha Saloá. Olha, tá vendo ali, ó? Diz o nome da cidade. Misericórdia. Quero saber disso aí não, viu? Quero saber da minha moto nova, viu? A gente vai casar sim. Uma coisa que o filme me fez pensar muito foi se esse estranhamento que me causou também, né? Tipo, por que ela quer esse caminho tão heteronormativo e tal, né? Também, de certa forma, é uma generalização que eu estava fazendo da mulher trans, né? Do tipo, não é isso que uma mulher trans quer, né? Não costuma ser isso e tal. E me fez pensar muito sobre a importância dessa variedade da representação, né? Porque na verdade, a gente sempre fala, não pode ter os estereótipos ligados à violência e tal, mas, na verdade, só essa variedade que combate qualquer estereótipo, né? Queria que você falasse um pouco se você... O que você pensa disso? Assim, não é importante também que a mulher trans que a gente vê na tela possa ser uma mulher trans e não as mulheres trans, né? Seja o bloco, assim, tenha que ser todas ao mesmo tempo? Então, eu também me peguei nesse lugar de talvez de julgamento mesmo da Paloma, assim, de crítica às escolhas dela, enquanto eu estava me preparando. Mas durante o momento da experiência, eu acho que a gente se prende muito nas referências pouco profundas, muitas vezes, né? Tipo, quando você vai experimentando uma coisa, você está olhando muito de perto. E aí, quando você se afasta dessa coisa, você consegue entender. Tipo, eu tava tentando criar uma Paloma que tivesse a ver com os meus ideais. Então, eu estava julgando ela, porque casamento era uma questão assim que eu não queria para minha vida, né? Muito menos com homem, muito menos na igreja. Enfim, na época que eu estava fazendo o filme. E aí, quando eu me afasto das minhas ideias ou do que eu espero do outro, que no caso a Paloma, eu consigo compreendê-la melhor. E no caso do filme, né, já pensando mais amplamente, é muito mais, eu acho que é muito mais importante, enquanto discurso, enquanto narrativa, a gente falar sobre si
no sentido de pegar uma única experiência para falar sobre ela, é só a experiência dela que eu quero representar, do que eu pegá-la pelo fato de ser uma travesti, uma mulher trans, e tentar representar um grupo de pessoas que não vão nunca serem representadas, porque assim como a cisgeneridade, né, assim como a heterossexualidade, as pessoas são diversas em qualquer contexto. Então, assim, acho importante que a história da Paloma ela não caia nesse perigo, né, que a Chimamanda fala, do perigo da história única, porque ela não está querendo representar todas as travestis ali. Eu acho que ninguém que fez Paloma estava pensando nisso. Pelo contrário, a Paloma está se representando. É por isso que ela corre atrás do sonho dela. E por isso que ela não dá importância para as críticas, né, ou para os obstáculos que aparecem na vida dela, porque ela não está ali querendo levantar uma bandeira de que ser travesti é assim, assado. Não, ser a Paloma, mulher preta, travesti, pernambucana, do sertão de Saloá, é assim e assado. Então, acho que a escolha dessa narrativa que aparece no filme, ela vai causar um estranhamento, ela causa, sim, ela causou em mim, eu acho que ela vai causar no público geral esse estranhamento do que o público espera. Que normalmente, né, já que se trata da história de uma mulher trans, é de que ali todas as violências sejam denunciadas e que ela represente todo um grupo. Que, no final das contas, se a gente for parar para pensar em representação e representatividade, Paloma representa muito mais do que só a travestilidade, né? Ela está ali carregando muitas histórias que até essas generidades desejam, enfim. E o filme, ele toca em tantas coisas diferentes, né, Kika, que a gente poderia fazer uma entrevista sobre cada uma delas. Então, tem a questão do conceito de família, tem a maternidade, tem o prazer, né? Tem a rede de apoio dela, que eu acho uma parte muito bonita do filme também, né? Mas tem um aspecto que me pegou bastante, que foi a questão do trabalho. Que para mim é muito marcante toda aquela parte que se dá na colheita, né, do mamão ali, não só a colheita em si, mas os momentos quando ela está ali na pausa para o café, as interferências do patrão, a correria para pegar o caminhão para ir e tal. E eu vi uma frase do Marcelo numa entrevista que eu achei muito, muito forte, né, em que ele falou que o filme, aquela história, se desenvolve numa sociedade capitalista no qual o corpo da Paloma é apto para trabalhar, mas não para sonhar. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto do filme. Então, pergunta difícil de comentar, né, mas ao mesmo tempo está aí na nossa cara. Acho que se a gente pega os números, né, os números quando a gente relaciona ao trabalho, quando a gente pensa em trabalho, e a gente pega os números de mulheres trans e travestis, assim como pessoas trans não binárias que estão atualmente empregadas de forma formal, né, formalmente, são baixíssimos. Mesmo assim, esse corpo está trabalhando. E ele está trabalhando a serviço da sociedade que mata esses corpos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a prostituição ela é uma realidade e que é um emprego, que é um caminho forçado, né? Acho que, para além desse lugar do trabalho no campo, que é isso, né? Ela está apta no filme para exercer aquele trabalho. Para mim, o que reverbera é o fato de que independente do local que seja, esse corpo, que em sua maioria é preto, serve única e exclusivamente para o trabalho, para a mão de obra, para servir o outro, e o outro que é que é o que se denomina como o primeiro, como pessoa, que é o corpo branco, que em sua maioria é homem e cisgênero. Então, assim, esse lugar, essa fase, né, ou esse espaço que a Paloma ocupa do trabalho, para mim, denuncia esses lugares da exploração mesmo, e que se a gente para pensar, né, no contexto brasileiro de uma forma mais geral, sem segmentar para a travestilidade, é isso, né? São pessoas pretas que estão ali servindo de mão de obra, porque, afinal de contas, se o pão está na padaria às 7 horas da manhã, é porque alguém teve que acordar às 5.
ou antes, para que esse pão ficasse pronto. E esse alguém normalmente é periférico e é preto. E que para poder, enfim, estar lá teve que abdicar de vários sonhos. A gente fala bastante sobre a importância de os personagens trans serem interpretados por artistas trans, né? Com certeza. Mas eu queria saber se você vê um caminho, ou se você acha importante ir para um passo posterior em que o artista trans, a artista trans também está além da narrativa trans, ou seja, claro que existe uma coisa, uma urgência nessas narrativas, em falar dessas histórias, mas a gente pode pensar também num trabalho em que a atriz trans é atriz e a diretora travesti é diretora e contam histórias sobre o que quiserem, seja sobre trans ou não. Como você vê isso? Eu vejo isso tudo. Acho que a pergunta já está a resposta já está na pergunta. Agora a gente precisa lutar, porque a gente ainda está no momento de reivindicar pelos espaços, porque é isso, né? Uma questão que surgiu, acho que em 2016 ou 2017, pela Renata de Carvalho, lá em São Paulo, por mim, lá em Brasília, enfim, por outras travestis e mulheres trans artistas em outros lugares do Brasil, que é isso. A gente precisa ocupar esse espaço e brigar por ele, porque se a gente não fizer isso agora, no momento que a gente vive, continuaremos sem emprego. Então, continuaremos tendo como possibilidade de trabalho os subempregos, ou talvez precisemos voltar para as ruas, né? Então, assim, agora a gente tem que brigar por esse espaço na TV, no teatro, no cinema, porque esse espaço é nosso. Já foi um tempo em que mulheres cis tiveram que brigar pelo espaço delas no teatro, né? Quando os homens cis interpretavam mulheres e as mulheres eram proibidas de interpretarem. Então, agora é a nossa vez de mulheres trans brigarmos por esse espaço. Em relação à interpretação de cisgeneridades ou de histórias outras, eu acho que a gente nós somos capazes, porque se a gente é formada para atuar, eu acho que a gente é capaz de desenvolver qualquer papel, independente de gênero. Eu acho que o que entra mais em foco aí é uma questão política, que é de empregabilidade. Então, assim, como a Renata ela propõe que durante 30 anos as pessoas cis deixem os papéis trans para pessoas trans interpretarem. Acho que durante esse processo de 30 anos, a gente pode e a gente deve ter ou fazer testes para papéis cis, nós enquanto pessoas trans, porque a gente é bem capacitada para isso, né? Inclusive, já tem algumas propostas aí onde pessoas trans estão interpretando pessoas cis, isso também não é novo, mas pouco se fala sobre isso. Inclusive, né, para mencionar aqui, eu já interpretei até uma ovelha que era humanizada. Então, de uma projeção de uma ovelha humanizada. Então, imagina o que a gente pode fazer. Se eu sou capaz de interpretar a projeção de uma ovelha humanizada, eu sou capaz de interpretar uma mulher cisgênera no cinema e no teatro. E para terminar, eu queria saber que conselho você daria para as mulheres que querem trabalhar no cinema? Eu acho que eu daria para as pessoas que querem, eu acho que eu daria um conselho para os fazedores de cinema, antes das mulheres. Deem possibilidades, procurem escrever sobre histórias femininas, sobre histórias de mulheres, abram espaços, cedam caminhos para que nós possamos ocupar esse território. Para as pessoas que fazem cinema, eu digo isso, né? Porque eu só pude interpretar Paloma porque houve um teste, houve uma história que fosse contada, que eu pudesse contar. E para as mulheres que querem trabalhar com cinema, para as travestis, eu digo que não desistam, que corram atrás dos seus sonhos, que vale a pena sonhar e que não se sintam incapazes de estar ou de ocupar esse lugar.